Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. E hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 16. Vamos ter uma aula bônus hoje. Vamos edificar a nossa vida com a palavra de Deus. Gênesis capítulo 16. Amém? E eu quero falar aqui sobre a dificuldade de andar a partir da carne, a partir da visão da carne, a partir da visão natural. Porque o Senhor nos chamou para que nós venhamos andar a partir da visão espiritual. Ter uma visão espiritual aberta. E é difícil até você enxergar alguém com a visão a partir da carne, a partir do natural. Então vamos tirar uma lição aqui de Gênesis capítulo 16, depois nós vamos lá para Gênesis capítulo 21. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 16. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Eu vou pedir só para que todos fiquem com seus microfones fechados, para não dar aquele eco. Quando você for falar, você pode abrir o microfone e falar normalmente. Gênesis capítulo 16 diz assim a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Se Sara estava pensando, Sarai, no caso aqui, estava pensando que ela teve uma grande ideia, que ela ia resolver o problema, na verdade ela arrumou foi um problema. E um problemão. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de diante de sua face. E ela fugiu de diante de sua face. E ela fugiu de diante de sua face. Eu estou frisando porque esse vai ser um assunto que nós vamos abordar lá na frente. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. O anjo do Senhor a achou junto de uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Multiplicarei
sobremaneira a tua descendência. O que é isso? É uma promessa. É uma promessa que está sendo feita a Agar. E a Escritura vai dizer que Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui ele faz uma promessa para Agar. E qual é a promessa? Eu vou multiplicar a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. E o que significa Ismael? Deus ouve, Deus ouvirá, Deus ouviu. Aqui no texto mesmo já diz o significado do seu nome. Versículo 12. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos. Olha o que Deus está afirmando. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? E por isso se chama aquele poço de Bir-Lai-Roi. E o que significa Bir-Lai-Roi? Poço daquele que me vê. O nome do poço já tá lá no texto, no final do texto do versículo 13. Porque disse: não olhei eu também aqui para aquele que me vê? E o nome do poço é Bir-Lai-Roi, poço daquele que me vê. Eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. Deus ouviu, Deus ouvirá, Deus ouve. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando deu à luz a Ismael. Pula lá para o capítulo 21. Então, no relato que nós lemos, nós vamos ver Abrão. E agora o que eu faço aqui? Que a bateria está pedindo carga. Deixa eu só colocar aqui a carga na bateria. Mas eu acho que ainda não consegui. Não foi, gente. Carregador, não sei o que houve aqui. Vamos ver até quando ela vai aguentar. Então, o que significa o relato que nós acabamos de ler? Que a Sarai, como Abrão tinha uma promessa de Deus, e ela olhou para o seu ventre, em que não gerava, e ela quis resolver o problema. Então, como é que ela quis resolver o problema? É simples. Eu pego a minha serva e dou para o meu marido, e o meu marido coabita com ela, e ela vai conceber e dará a luz no meu colo e o filho será meu. Beleza, o plano até então que resolveria o problema, né? Assim,
não confiando na palavra do Senhor, não confiando na promessa do Senhor. Só que quando o Agar concebe, as coisas mudam. Agar então não concorda em ceder a proposta da sua senhora. E ela agora está gerando, está com o filho, né? O filho do patriarca no seu ventre. Ela se achou muito mais esposa do que a outra que não gerava. Então ela começou a ter atrito, e por ter atrito, a Sarai foi questionar com seu esposo, e o esposo dela falou assim, Abrão falou assim, resolve você, ela é tua serva. Então o que ela fez? Ela começou a pressionar Agar, e Agar não suportou a pressão. Que ela fez? Fugiu, foi para o deserto. Então o anjo do Senhor aparece para ela e manda ela voltar, manda ela se humilhar e voltar para sua senhora, porque ela estava carregando um filho no ventre, e Deus tinha planos para aquele menino também. Apesar de que aquele menino não estava nos planos de Deus, e foi Abrão que assim o fez, mas já que Abrão fez, Deus assumiu, Deus deu um jeitinho de assumir, e tinha promessa para aquele menino também, porque era filho de Abrão, no caso Ismael. Então vamos aqui para o capítulo 21. Aí agora Deus vai cumprir a promessa que ele fez para Sara. Ela se precipitou. E vê se essas coisas não acontecem conosco também. Às vezes nós andamos um pouco precipitados em questões em relação às coisas de Deus para as nossas vidas. Às vezes Deus nos faz uma promessa e nós não suportamos aguardar o tempo do cumprimento da promessa. Aí queremos dar um jeitinho, queremos ajudar a Deus, achando que Deus precisa de alguma ajuda nossa. Foi o que aconteceu com Sara. Ela quis dar uma ajuda, vamos resolver esse problema. É só eu dar a minha serva e ela vai conceber, vai ter o filho é meu, pronto. Só que Deus tinha prometido o filho para ela, que ela geraria, e ela não acreditou nessa promessa. Versículo 20, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. Preste atenção, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor como tinha prometido. Amém ou não amém? Sempre que Deus te fizer uma promessa, tenha certeza que Ele vai cumprir essa promessa. E aqui no caso, mesmo com Sara tendo dado um jeitinho, mesmo com Sara tendo errado, mesmo assim o Senhor não deixou de cumprir a promessa. Deus tem os seus critérios, amém? Versículo 2, e concebeu Sara e deu à luz a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Entenda, o tempo é de Deus, o tempo e o modo é dele. O que eu e você precisamos fazer é crer, acreditar, é confiar, é esperar. E Abrão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Isaque significa riso. E Abrão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Ou seja, 14 anos depois de Ismael. Quando Abrão teve Ismael, ele tinha 86 anos, e agora ele é da idade de 100 anos e nasce Isaque. 14 anos depois. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir a quem? Ouvir a Deus. Preste atenção no texto. E disse Sara, Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo.
todo aquele que ouvir a Deus se rirá com ela. Por quê? Porque também todo aquele que ouvir a Deus terá o cumprimento da promessa de Deus. Terá o cumprimento da palavra de Deus. É o que ela está dizendo. Deus me tem feito riso, ele me fez riso, me deu o meu Isaac, e todo aquele que o ouvir, todo aquele que o ouvir a Deus, a promessa que ele fizer, a ordem que ele estabelecer, todo aquele que o ouvir, se rirá comigo, também será abençoado. Também terá o seu milagre concedido. Amém ou não amém? Disse mais, versículo 7. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Veja que agora não é Agar que estava fugindo, agora ela estava sendo expulsa. Agora ela seria colocada para fora, agora ela não ia fugir como da primeira vez, agora ela seria colocada para fora. E viu Sara, no versículo 9, que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão. Por que essa palavra pareceu muito má aos olhos de Abraão? Porque, na verdade, Ismael também era seu filho. E qual era a proposta da Sara? Manda embora. A mãe e o menino. Manda embora. A mãe e seu filho. Só que o filho não era só de Agar. O filho também era de Abraão. Então, essa proposta pareceu muito má aos seus olhos. Ou seja, era o filho dele. Ele sabia que se enviasse o filho dele, se mandasse o filho dele para o deserto, ele iria morrer naquele deserto. E qual é o pai que quer ver o seu filho morto? Então vamos dizer assim, Abraão estava resistindo. Não, foi mal, não foi uma proposta boa. Essa proposta foi má. Então precisou de Deus aparecer para ele novamente. Versículo 12. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo: ô Abraão, fica tranquilo. Pode mandar. Ouve Sara, manda a mãe e o menino embora, que eu vou cuidar dele. Não se preocupe quanto a isso. Então Deus assumiu a responsabilidade. O interessante é que quando Deus assume a responsabilidade, Abraão cede. Abraão confia. Vamos ler o texto novamente. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porque se ele mandasse o menino para o deserto, o menino ia morrer no deserto. E o menino era filho dele. Então, a proposta de Sara não foi boa. Ele não estava disposto a cumprir essa proposta. Mas Deus aparece para ele. Deus aparece para ele, e faz uma outra proposta para ele. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz. Ou seja, ouve ela e manda os dois embora. Porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas, no versículo 13, também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Abraão, pode mandar os dois embora. Pode mandar, porque eu vou
em Isaac. Isaac vai ser a tua descendência. Isaac é a descendência da promessa. Isaac foi o que eu te prometi. Mas eu não vou desamparar Ismael. Eu não vou desamparar Ismael e vou fazer também dele uma grande descendência. Então Abraão confiou. Abraão acreditou em Deus, confiou e despediu a mãe e o filho. Versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre d'água. A confiança dele foi tão grande no Senhor agora, que como que ele vai despedir o filho e a mãe? Deu-lhe pão e um odre d'água. Ou seja, era a refeição e a água que não duraria muito tempo. Não era uma provisão adequada para alguém que iria passar muito tempo no deserto. Muito tempo viajando no deserto, com um sol escaldante durante o dia e com um frio intenso durante a noite. Então, se ele despede ela com pão, né? Não fala mas e tomou pão, nós não sabemos quanto, e tomou pão, com certeza não era uma grande quantidade, e um odre d'água. E os deu a Agar. Ou seja, porque ele agora está confiando na palavra do Senhor. O Senhor prometeu que Isaac não morreria, Ismael não morreria no deserto. Que Deus tinha uma promessa para ele também, porque ele era descendência de Abraão. Ele era filho de Abraão. Então Deus lhe prometeu também fazer de Ismael uma grande descendência. Deus prometeu a Abraão fazer de Ismael também um grande povo. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino. Também lhe deu o menino. Presta atenção. Nós só iremos entender as revelações que estão nesse texto partindo para o hebraico. A Patrícia aí, tudo bom, minha querida? A paz do Senhor. Glória a Deus, Patrícia. É a Patrícia que estava no hospital? Ela mesma. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Glória a Deus. Fiquei feliz, muito feliz agora em te ver aqui. Estou muito feliz. Estava com muita saudade de participar dessas aulas. Você não tem noção. Amém, amém. Quero agradecer a cada um de vocês pelas orações. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Muitas experiências com o Senhor no hospital. Aleluia. Deus falou muito comigo. Estou muito feliz pelo amor, pelo carinho de vocês. Glória a Deus. Muito obrigada. Pelo Deus cuidado de libere uma Deus. bênção especial na vida de cada uma de vocês. Amém. Muito obrigada. Amém. Eu não Amém. tenho palavras para agradecer. Não existem palavras. Amém. Glória a Deus. Tenho que pedir ao Senhor para abençoar a vida de cada um de vocês. Amém, minha querida. Foi surpresa até para mim, garota. Tu nem falou